Oi, Vivi, boa tarde para você e para todo mundo que está ligadinho aqui no Vem Pernambuco desta sexta-feira. Olha só, o animal que foi resgatado, inclusive, né, a gente acompanhou ali as imagens, ele passou cerca de 24 horas amarrado, próximo ali de uma estaca, né, no meio da chuva, debaixo do sol, e as pessoas que passaram, primeiro queriam entender por que o animal foi abandonado ali, né, na noite do dia 12, duas mulheres deixaram esse animal aqui de cor caramelo, né, já foi inclusive batizado provisoriamente de galego, está se alimentando nesse momento, como o nosso telespectador consegue ver aí as imagens, né? E ele é aparentemente dócil, viu? No momento em que as pessoas estavam passando por lá, ele estava meio agitado, né? Estava com essa coleira que está aí nele, a gente não vai se aproximar agora porque ele está se alimentando. Então, a gente, quando chegou, ele recepcionou a gente de forma bem tranquila, Vivi. Ele já pulou na gente, já cheirou, né? Aparentemente dócil, mas aquela coleira que está fixada nele, ela estava virada ao contrário, né? E muito provavelmente, se ele tentasse escapar ou se esticar da corda, poderia machucar. O Ismael é uma das pessoas que viu tudo, né, naquele momento. As pessoas que passaram por ali, inclusive, tentaram ajudar Ismael para colocar comida, água, né? Ele foi deixado lá sem nenhum tipo desses recursos. A princípio, o que você pensou, né, que poderia ter acontecido? Quando tentou se aproximar dele, ele estava meio nervoso, né? Boa tarde, Ismael. Boa tarde. A gente percebeu que esse cachorro da raça Pitbull, é mestiço com Pitbull, estava amarrado em um pequeno pedaço de cano ao lado de uma escola, né? A princípio, a gente ficou preocupado, justamente porque é ao lado de uma escola e muitas crianças passam por ali. A gente ficou com medo de uma tragédia, dele se soltar, e também triste pela situação de abandono do cachorro, né? As câmeras lá do prédio conseguiram filmar de longe duas mulheres por volta das 21 horas, passando pela rua, né? Uma rua meia deserta. Então elas aproveitaram a questão dessa rua deserta e prenderam o cachorro ali e simplesmente foram embora, né? Na mesma noite em que elas deixaram o cachorro, como já teve chuva, já passou a noite de chuva, no outro dia, muita chuva também, como vocês viram na filmagem, né? Uma situação realmente precária, triste e desumana que aconteceu com esse cachorro. Bom, a gente popularmente, Vivi, até já tem noção de que a raça de Pitbull é uma raça violenta, né? Muitas vezes agressiva. Já noticiamos diversos casos de ataques de Pitbull em crianças, idosos e pessoas, até mesmo contra os próprios criadores, né? Então, tem um decreto estadual que diz que você não pode ir para a rua passear com esse cachorro se não for com uma focinheira, com uma guia específica, né? Porque é uma raça muito forte. Quando vocês avistaram ele de primeiro, o receio era se ele pudesse ser brabo ou não, né? Ou agressivo. Exatamente, por conta da própria raça, né? A própria raça já nos assusta. E ele estava estressado, fazia medo, porque onde ele estava amarrado não tinha segurança, era num pedaço de cano. Se ele tivesse noção do quanto era frágil aquilo ali, né? Ele se soltava muito rápido, poderia avançar numa criança, avançar em outro animal. E pelo dele, quando ele se aproximava, ele com uma certa brabeza. Foi quando um amigo, né, enviado por Deus, Pedro Neto, ele já tem um conhecimento com o animal, uma certa experiência, ele chegou lá e conseguiu domar a fera, e na verdade não é uma fera, era só um momento de estresse. Logo depois que ele se familiarizou com a gente, ele já quis brincar, e já mostrou que era bem dócil. Bom, Vivi, o Ismael não vai poder ficar com o cachorro, né, batizado por enquanto de galego. Ele não tem espaço, ele mora num apartamento, não tem interesse, mas por enquanto o cachorro está abrigado aqui numa igreja evangélica, no bairro de Água Fria também, né, e vai estar à disposição, inclusive, de quem tiver interesse, porque as duas mulheres que deixaram o cachorro, elas não foram localizadas, não se tem imagem até então, a princípio, né, de se elas estacionaram em algum lugar próximo
próximo de onde deixaram, mas a expectativa é que a polícia consiga, inclusive, apurar melhor esse caso, né? A gente está falando de uma situação de maus tratos, né? E maus tratos na lei é crime. A gente volta a qualquer momento, Vivi, trazendo outras informações sobre o cachorro da raça mestiça com pitbull, que foi resgatado, portanto, estava amarrado lá naquela rua Antônio Ferreira, no bairro de Água Fria. Assim que eu tiver novidades, eu te chamo, Vivi.